Meu irmão George e eu compramos uma casa na colina afastada da cidade para passarmos os nossos dias de folga com amigos, familiares ou até mesmo sozinhos. Esse ia ser o primeiro Natal que íamos passar em nossa casa juntos com a família. Nossa família não era grande, composta pelo meu irmão e sua namorada, minha irmã, seu marido, meus dois sobrinhos e seu cachorro Mike, minha mãe, pai, meus tios e a minha namorada. Então éramos o suficiente para caber em nossa casa aquela noite, e nem todos iam dormir por ali. Ficariam apenas eu, minha namorada, meu irmão, a namorada dele, a minha irmã com sua família e cachorro. O restante voltariam para suas casas após o jantar, que ficava em torno de 30 minutos de distância dali. Nesse dia de Natal, após o jantar, conversamos sobre os crimes que ocorriam no estado e um dos mais famosos, onde os corpos foram encontrados ali, naquela floresta atrás da casa. Aquilo tudo nos assustava. Meus pais e tios foram embora e minha namorada veio até a nossa casa passar o resto do dia comigo, já que o Natal na casa dos pais dela tinha acabado. No meio da noite, minha namorada me acorda e eu pergunto o que foi, quando ela me fala: "Escuta." Mike estava no andar de baixo rosnando e eu desço as escadas devagar para ver o que aconteceu. A porta estava um pouco aberta e ele rosnava para fora. Eu vou até a porta e escuto alguém me chamar da floresta, e parecia muito com a voz do meu irmão George. Eu subo, pego meu sapato, minha lanterna, e conto para minha namorada e desço. Haviam pegadas na porta de casa que levavam até a floresta, e eu começo a ir na direção, e mais uma vez escuto meu irmão chamar vindo da floresta. E eu o chamo de volta, e pergunto se ele estava bem. As pegadas em um certo momento começaram a sumir, dificultando na minha busca e na minha localização. E eu escutava meu irmão me chamar sempre na mesma distância, não importa o quanto eu entrava na floresta. E isso me deixava com medo de adentrar demais e me perder. Eu resolvo parar e ligar para ele. O telefone toca e ele não atende. Eu estava sozinho naquela escuridão e naquele silêncio. E em seguida, assim que eu desligo, o meu celular toca. E era minha namorada e eu atendo. E ela me fala que George está em casa, que estava no seu quarto. Eu pergunto se minha irmã e seu marido estão no sofá da sala, e ela confirma que sim. E neste momento, o medo toma conta de mim. Me senti observada em meio àquele silêncio, e tive o receio de que alguém pudesse me atacar do nada, e de qualquer direção em qualquer momento. Então eu corro para casa com tudo, e ao longe eu consigo vê-la, me deixando mais aliviado. Quando chega ofegante no quintal, e estão todos na sala assustados me aguardando, e eles me perguntam o que tinha acontecido. Eu explico a situação, e todos ficam mais assustados ainda. Mas o mais assustador, e o terrível de tudo para nós, é que seja lá quem for quem estava na floresta, a pessoa sabia o meu nome. Eu não sei se o que aconteceu tem relação com os assassinatos na região, ou foi só uma coincidência, mas eu nunca mais me aventurei à noite naquela floresta. Minha família decidiu passar o Natal na casa do meu tio Joshua. Ele mora no centro de Miami e nós não estávamos acostumados com aquele clima quente no Natal. Mas todos os parentes decidiram passar por lá, unidos, e principalmente pela casa ser grande e suportar todo mundo junto. Meu irmão Nicholas tinha acabado de fazer 21 anos e ele queria muito comemorar em um bar por ser maior de idade agora e ainda faltarem 2 noites para o Natal. Nós tínhamos alguns amigos na cidade e todos comentaram de um bar que teria uma festa legal. Fomos até o devido bar e ao chegar tivemos a infeliz surpresa de que para entrar teria que pagar $100 na entrada, mais os gastos. E nós não tínhamos essa grana. Para não deixar Nicholas triste, procuramos outro lugar e achamos um bar afastado, que a entrada era de graça. Entramos no lugar e todos estavam com chapéu de Papai Noel. Sentamos no balcão e começamos a beber, quando uma mulher na casa dos 40 anos senta ao lado de Nicholas e começa a puxar assunto com ele. Ela fala para ele que adora garotos mais novos e ele parecia muito bobo e feliz. Eu achava aquilo esquisito, mas com certeza ele estava bem sendo chavecado por uma mulher mais velha. Então eu decidi deixar rolar. O tempo passou e eu fiz amizade com os caras que estavam sentados ao nosso lado. E os dois conversaram a noite inteira. Quando Nicholas se levanta, vira para mim, me fala que iria sair com ela e me pisca um dos olhos. Eu concordei em sair do bar sozinho e tinha receio de deixá-lo só,
mas ele tinha acabado de fazer 21 anos e arrumado uma mulher em um bar. Não podia cortar o barato dele. Eu estava meio bêbado e pedi um Uber para ir embora, e no meio do caminho meu celular toca. Era uma chamada do meu irmão, e eu atendo e escuto um som abafado como se estivesse no bolso. De fundo, escuto a voz de um cara gritando enquanto meu irmão respondia, e eu berrava o nome dele ao telefone assustado, quando a ligação desliga. Eu tento ligar novamente, mas ele não atende, e eu ligo para a casa do meu tio, e só chama, pois todos deveriam estar dormindo. O cara do Uber, preocupado, pergunta o que aconteceu, e eu explico, e ele me fala para chamar a polícia. A polícia vai à casa do meu tio e acorda minha família. Eu passo o máximo possível de características da mulher para eles, e é neste momento que meu celular toca novamente. Era um número desconhecido, e ao atender, era Nicholas pedindo ajuda, dizendo que estava na rua. Quando chegamos ao seu encontro, ele estava com o rosto machucado, com o olho roxo, boca inchada e nariz vermelho, e ele começa a nos explicar o que aconteceu. Foi um daqueles sequestros relâmpago. A mulher chamou um Uber para os dois, mas era mentira. No carro, haviam mais 2 caras que roubaram sua carteira e celular, e por ele não trabalhar, ele não tinha dinheiro, nem conta no banco. E por esse motivo, bateram nele e decidiram deixá-lo na rua, que vagou até achar um segurança de posto e pedir para usar o seu celular. Aquela situação acabou com nossa semana, mas estávamos felizes de que ele estava bem e vivo. A polícia, mesmo com o vídeo da câmera de segurança e com todas as características que meu irmão passou, não conseguiu identificar quem era a mulher. Era uma semana fria de dezembro, e minha família decidiu passar o Natal em Hamptons, em nossa casa de férias. Meu pai e eu fomos a casa uma semana antes do Natal, pois eu já estava de férias escolares, e meu pai era aposentado. Minha irmã e minha mãe iam um dia antes da véspera, pois ainda haviam trabalhos para finalizar. No primeiro dia, assim que chegamos, aconteceu uma tempestade de neve que deixou tudo coberto. Nesta noite, eu havia passado no meu quarto jogando o meu PlayStation 3 a madrugada inteira. Quando amanheceu, eu desci para a cozinha, e meu pai perguntou em que horas eu tinha feito o boneco de neve. Eu disse para ele que não tinha saído do quarto, e que não fiz nenhum boneco, e saio para o quintal para vê-lo, e ele estava lá, com os braços de gravetos apontando para o alto, e com um sorriso no rosto, com o nariz e olhos voltado para as janelas. Eu entro em casa e confirmo para o meu pai que não fui eu, e ele fala que deve ter sido os filhos do vizinho. Na noite seguinte, eu estava novamente no meu quarto jogando videogame, quando escuto algo bater na minha janela. No momento eu pensei que fosse neve caindo do telhado, e fui averiguar. Chegando na janela, tinha outro boneco de neve, só que dessa vez, com uma cara de raiva, olhando para o meu quarto. Eu grito meu pai que chega correndo, e diz que dessa vez os vizinhos passaram dos limites, e que pela manhã ele ia na casa deles para conversar. Nesta noite, eu dormi no quarto de minha irmã. No dia seguinte, meu pai foi aos vizinhos, que não estavam. Eles tinham viajado, e eram os vizinhos mais próximos e que tinham filhos. Isso foi muito estranho, mas nada de anormal aconteceu, até a noite da véspera antes da virada. Neste dia, minha mãe e minha irmã já estavam em casa junto conosco e meus avós. Nós estávamos sentados na sala conversando, quando escutamos batidas vindo da porta, mesmo tendo campainha. Nossa porta não tinha olho mágico, então não abrimos de cara, e meu pai perguntou quem era. Do outro lado, uma voz de um homem dizia que estava sozinho naquela noite de Natal, e perguntou se poderia passar com a nossa família. Meu pai disse que não, e pediu para que ele saísse, e ele insistiu novamente. E meu pai disse que chamaria a polícia, e o homem foi embora pedindo para que não o chamasse. No dia seguinte, havia um papel colado em nossa porta que dizia: "Eu apenas queria passar o Natal com vocês, pois não tenho ninguém, e por isso fiz aqueles bonecos de neve." Isso nos deixou aterrorizados, mesmo que não fosse uma pessoa má, não dava para confiar. Ele já havia pensado em tudo antes de nos pedir para entrar, e ficou com medo quando falamos da polícia. Não sabemos se seria uma pessoa com deficiência mental, ou um assassino, ou um bandido, mas sem dúvidas, meu pai fez o certo em mandá-la embora naquele dia. Eu era um adolescente na época do ocorrido, na casa dos 15 ou 16 anos. Era virada do Natal, à noite, e meus parentes estavam em nossa casa para celebrar.
Eu estava no meu quarto quando meu pai veio chamar minhas irmãs e eu para o jantar. Neste momento, quando me levanto, pela janela vejo rapidamente um vulto se mexendo. Eu não me preocupo, pois ao lado do meu quarto havia uma árvore enorme e eu estava crente que tinha sido ela balançando com o vento. Eu desço, sento à mesa e janto com minha família. Sou o primeiro a terminar, pois sempre comi muito pouco e muito rápido. E nessa época, por ser um adolescente, não gostava muito de me enturmar. Então decido subir para o meu quarto. Nesta hora, eu sinto uma sensação horrível, como se alguém me observasse pela janela, mas não conseguia ver direito o lado de fora, pois eu tinha um abajur que ficava no pé da janela, dando reflexo no vidro. Quando eu apago o abajur, no meu vidro, vejo a marca de uma mão na poeira. Uma mão grande de homem. Eu corro para a sala chamando meu pai e meus tios, e eles sobem para o meu quarto desacreditando na história. E quando chegamos ao quarto, agora tinha um homem do lado de fora forçando a janela para dentro, e o meu pai grita com ele, que se espanta e corre. Meu pai corre para fora de casa tentando alcançá-lo, mas ele foge. O clima ficou pesado em casa, e alguns dos meus parentes queriam ir embora com medo do cara voltar. Nós nunca mais vimos aquele cara, e eu nunca mais passei por algo assim na minha vida. E até hoje, sinto um pouco de medo quando vou me deitar. Eu trabalho em um supermercado no setor de eletrônicos. Naquele Natal, nós fechamos mais tarde, no dia que antecede a véspera. E foi um verdadeiro inferno de pessoas. Eu estava escalado neste dia para trabalhar no caixa, uma função que eu realmente odiava, mas não tive escolhas devido à grande quantidade de clientes. O mercado foi esvaziando, e faltando 5 minutos para fechar, avisto um homem alto, loiro, na casa dos 30 e poucos anos, com quase 40, com uma adolescente e um carrinho cheio de roupas de crianças, tanto de menino como de menina. Ele veio em meu caixa e começou a passar as roupas. A menina estava com uma cara assustada e parecia muito constrangida. O homem começou a puxar assunto comigo, tentando ser legal, e me perguntando muitas coisas pessoais. Ele perguntou a minha idade e disse que eu poderia sair com a sua filha para nos conhecermos, pois eles eram novos na cidade e não conheciam ninguém. Eu fui legal com ele e tentava focar no trabalho e mudar de assunto, mas ele insistia. Até que perguntou o horário que eu saía, e eu disse que nesta época do ano não tínhamos horário de saída. Após finalizar a compra, ele pegou um papel do seu bolso junto com uma caneta e escreveu o seu número, e esticou a mão para me entregar, e me disse para ligar. Eu recusei, agradecendo, e ele insistiu, até que com muita raiva e força, ele pega o meu braço, puxando-o para a frente. Todos que ainda estavam no mercado nos olhavam assustados, e ele colocou o papel em minha mão com uma cara de raiva, que em seguida abre um sorriso e fala: "Eu estarei esperando sua ligação." Me soltando em seguida, pegando a menina pelo braço com violência, junto às compras e indo embora. Neste dia, eu fiquei com muito medo, e após a fechar o caixa, eu esperei um amigo finalizar e ir embora com ele. Por sorte, o homem não estava lá do lado de fora, e eu nunca mais o vi na vida, e joguei o papel no lixo assim que ele saiu por aquela porta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho. E o canal não acabou, tá, gente? Eu só tô corrido demais, com muito trabalho, e aí eu não tava conseguindo dar conta de produzir os vídeos pra vocês. Mas nós estamos aí, estamos voltando com força. Assim que for melhorando a quantidade de trabalhos, os vídeos vão voltando também, do mesmo jeito que era antes. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir, um comentário, compartilhem com os amigos. E que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e tudo de bom para vocês e sua família. Eu agradeço por tudo que vocês fizeram por nós até agora e nós vamos continuar com esse projeto até que ele dê muito certo. Um bom Natal para vocês e provavelmente ainda vamos nos ver novamente esse ano. Mas caso eu não consiga postar outro vídeo, tenho também um feliz Ano Novo. Abraços.